Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Sim, sim. Hoje nós vamos começar aí uma disciplina nova, já contei lá nas redes sociais. Vamos trabalhar hoje finalmente com a grande pedra no sapato de todo mundo. Raciocínio lógico. Para algumas pessoas não faz sentido nenhum, não há lógica alguma. Para muita gente, na verdade, né? Para PM, para Polícia Civil, para PRF, para Polícia Federal, onde isso cai, despenca, para o próprio TJ, para o INSS, em todos os concursos onde isso é cobrado, as pessoas me perguntam, cara, mas isso não faz sentido? Claro que faz. A partir de agora vai fazer mais sentido ainda. Nós já vimos lá o conceito de proposição. Por favor, proposição, não é preposição, é coisa da língua portuguesa. Que é proposição. Nós já vimos lá no encontro número 0 o que é uma proposição. Nós vamos a partir de agora chamá-las todas pelas letrinhas minúsculas, como já contamos lá. P, Q, R, S e assim por diante. Então eu vou juntar uma coisa engraçadinha, todas as tabelas verdade, vou juntar aqui, para a gente poder ter uma visão ampla de como essas tabelas se comportam. Então, na verdade, vamos lá. Eu preciso de, só recapitulando, uma coluna para cada variável, P e Q, são apenas duas variáveis, pausa. Se eu tenho duas variáveis, vou mudar de cor aqui. Se eu tenho duas variáveis, eu terei 2 elevado ao quadrado, terei 4 linhas. Lembre que esse 2 aqui é fixo. Aqui tem o número de variáveis. Então, se eu tivesse P, Q e R, tivesse 3 variáveis, seria 2 ao cubo, 8 linhas. Claro para todo mundo? Sim, sim. Colocamos aqui, desse lado, as combinações possíveis. Então, lembrando, F, 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 V, V, F e, finalmente, V, V. São as 4 combinações possíveis, não há outras, certo? Então, lembrando, vou insistir nisso. Do lado esquerdo, sempre digo o seguinte, do lado esquerdo dos resultados, você coloca tantas colunas quantas forem as variáveis. Se a banca colocar só P e Q, 2 colunas. Mas às vezes a banca se mete a colocar lá P e Q negado. Então você tem que colocar uma para o Q, outra para o P e outra para o Q negado. Porque a banca quer às vezes o Q barra ou o Q linha, como a gente chama lá na teoria. Então lembrem, nós vamos insistir aqui por enquanto nesse encontro rapidão, as tabelas simplesmente envolvendo P e Q. Lá no próximo encontro a gente envolve aí P negado ou Q negado, de acordo com o que nos der na telha, como dizem, que é o que a banca pede. Então vamos lá, primeiro a operação OU, depois a operação E, depois a operação OU exclusivo, depois a operação se P, então Q, e finalmente a operação que todo mundo gosta, chamada C e somente C, ou, como dizem alguns. Então, certo? Ou, E, ou exclusivo, C então, e C e somente C. Eu vou colocar em vermelho, onde é falso, e azul, onde for verdadeiro. Porque eu não posso usar a caneta verde por questões óbvias. O fundo aqui nosso é verde, já contei chroma key, blá blá blá, o fundo sai, blá blá blá, já contei essa história inteira. Vou insistir nisso. Quando a operação é ou, lembre bem, quando a operação é ou, basta que um seja verdade para que o resultado seja verdade. Claro para todos? Ou, basta que um seja verdade. Então pode ser 1, 2 ou 39, se nós tivermos 39 variáveis. Então lembrando, falso com falso, no caso de ou, vai dar falso mesmo. Mas no caso de um deles ser verdadeiro, tá aqui, esse cara é verdadeiro, então é verdade. Aqui esse é verdadeiro, é verdade. Aqui os dois são verdadeiros, então é verdade. Na operação ou normal, eu posso ter os dois sendo verdade ao mesmo tempo. Claro para todo mundo? Sim. Na operação e, vamos insistir nisso. Na operação e, um e outro, dependendo da quantidade de variáveis, tem que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, na operação e, todo mundo tem que ser verdade para o resultado ser verdade. Isso só acontece na última linha, ó. Porque aqui ninguém é verdadeiro, aqui só um e aqui os dois. Então, a E
será falso, falso, falso e verdadeiro só na última linha. Claro para todos? Sim, sim. O que dá nó na cabeça das pessoas é o ou exclusivo. O nome diz, ele é ou. Então basta que um deles seja verdade. Mas cuide, o exclusivo, que é esse traço embaixo, diz um e apenas um pode ser verdadeiro. Então eu não posso ter nenhum verdadeiro e não posso ter dois. Pausa para esta frase. Eu não posso ter um e também não posso ter dois. Mas eu posso ter 3, ou 5, ou 7. Então no ou exclusivo, guarde bem, no ou exclusivo, o número de elementos que são verdadeiros, para ser verdade o resultado, tem que ser ímpar. Então, um verdadeiro. Aqui tem 2, não pode ser. Então, lembrando, aqui é falso porque os 2 são falsos. Aqui é verdadeiro porque apenas um é. Aqui é verdadeiro porque apenas um é. E o último é falso porque os 2 são verdadeiros. E essa operação não é permitida. Veja, é o exclusivo. Certo? Muito bem. Se então, o se então tem uma característica bonitinha. Ele é chamado, cadê a caneta rosa? Aqui. O se então é chamado condição suficiente, condição necessária. Se ele é condição necessária, guarde bem, esse cara aqui tem que ser verdade. Claro para todos isso? Então, peraí, ele tem que ser verdade sempre? Não sempre. Tem uma condição que é uma condição muito biruta, onde ele é verdade para todos os casos, menos para essa condição. Então lembre, ele é verdade para todos os casos. Ele é verdade aqui, ele é verdade aqui. E é verdade aqui também. Agora, olha que interessante. Se essa condição é suficiente, simplesmente a primeira é suficiente, mas a segunda é necessária, quando acontece isso, o primeiro é verdadeiro, ou seja, a suficiente aconteceu, mas a necessária não aconteceu, isso aqui se torna falso. Guarde bem que é uma das maiores pegadinhas da banca. Então como é que só lembrar disso? Claro que essa frase não é minha, eu apenas a divulgo há décadas, mas para você poder lembrar no se então, o único caso onde é falso é Vera Fischer feia. Como a Vera Fischer não é feia, ela é bem bonita, é uma loira de olhos azuis, então claro que isso conduz a gente a errar, lembra? Então Vera Fischer feia, ela não é feia, ela é bonita. Então, entendeu? Não tem como errar. O único caso onde é falso, Vera Fischer feia. Claro, para todos não tem como errar isso. Nos demais casos é verdade. Então, se a suficiente for falso é necessário também, é verdadeiro. Se a primeira for falso, mas a segunda for verdadeira, lembrando que essa é necessária, é verdade também. Se ambas forem verdadeiras, é verdade também. Só que cuide. No caso da primeira ser verdadeira, mas a necessária, que é a segunda, ser falso, o resultado é falso. Certo? Dá uma olhada na condição se e somente se. Quando isso acontece, a seta dupla, chamada condicional bidirecional, ou bicondicional, como queira, uma depende da outra. Então, olha que simples. Se uma é verdadeira, a outra tem que ser. Se uma é falsa, a outra tem que ser. Isso só acontece quando as duas são iguais, ou seja, ele será verdadeiro aqui e na última, e será falso aqui no meio. Olha que engraçadinho, nós temos aqui uma equivalência, só que uma equivalência ao contrário, né? Pode ver, ó. FVVF, aqui é VFFV, ou seja, este cara e este cara exatamente a negação da tabela. Então, se a banca lhes disser que a tabela do ou exclusivo é a negação da tabela da bicondicional, verdade, claro, a recíproca também é verdadeira. Então, se você puder olhar para essa tabela, negá-la e encontrá-la essa, você não tem mais dúvida em lugar nenhum. Certo? Então, entendeu as tabelas verdades todas? Ou, e, ou exclusivo, se então, e ou condição lá do se e somente se. O se e somente se é o mais simples de entender. As duas têm que ser iguais. Ó. Se uma é falsa, a outra também é. Então é verdadeira. Se uma é verdadeira, a outra também é. Então é verdadeiro. Nos demais casos, lembre, uma depende da outra. Não tem como essa ser falsa e a outra ser verdadeira, já que uma depende da outra. E vice-versa também, já que essa é verdadeira, se essa for falsa, o resultado vai dar falso. Ou seja, as duas têm que ser iguais. Entendeu a ideia? Então cuide com isso. As bancas adoram cobrar principalmente o ou exclusivo e o se e somente se, porque uma tabela é negação da outra. Está aqui, ó. Essa tabela é a negação dessa. Lembrando que negação também pode ser escrita como este símbolo aqui.
Claro para todos? Então, segure aí, esse é só o segundo encontro. Quando eu falei lá o início, na verdade, tivemos um encontro número 0, que é onde eu falei o que era a proposição e outras definições, mas nós vamos começar a partir de agora um curso pesado de gente grande para as polícias, principalmente, cujo concurso está para explodir daqui a pouco, só de raciocínio lógico. Então, guardem isso e aguardem, por favor. Claro que eu vou, e obrigatoriamente, sempre com o maior prazer, eu volto. Grande abraço, fui!